me chamo Beatriz, sou consagrada da comunidade católica Shalom e venho hoje partilhar com vocês um pouco da minha vida, um pouco do meu testemunho nessa descoberta da vontade de Deus na minha vida. É com muita alegria que eu partilho com vocês, esta experiência da vontade de Deus e de viver na vontade de Deus. Tudo iniciou com um grande desejo do meu coração de tocar mais profundamente na identidade da minha vida, naquilo que sou chamado para ser. A partir dos meus 15 anos eu tive uma experiência com Deus e dentro dessa experiência com Deus tudo mudou na minha vida. E depois, dos meus 17 anos, eu conheci a comunidade católica Shalom, tive a oportunidade de fazer o vocacional, trilhar um caminho de discernimento e me encontrar dentro do carisma Shalom como comunidade. E aí servir a Deus e aí melhor amá-lo. Mas após a consagração foi se levantando dentro de mim um grande desejo, um desejo a mais, de amar mais a Deus, né, de forma mais exclusiva. Eu não sabia como se daria esse processo. E na minha casa comunitária, eu morava na época em uma escola de evangelização. Nessa casa foi colocado o ícone rezado, a formadora rezou e colocou o ícone esposo eucarístico. E nesse ícone ele me chamou muito a atenção porque é um ícone de movimento, em que Cristo está em movimento. E no momento de oração, na minha manhã de oração, eu sentia que eu tinha necessidade de seguir a Cristo neste movimento, de ir atrás de Cristo neste movimento, né? E aí eu, conversando com as minhas autoridades, com a minha formadora comunitária, com a minha formadora pessoal, fui fazer o retiro dos candidatos ao celibato para poder me aprofundar mais neste caminho de melhor seguir a Cristo, melhor amá-lo, em qual via era este caminho que ele queria para mim, né? E neste retiro eu lembro que eu perguntava muito a Deus, eu falava assim: meu Deus, isso está tudo muito lindo, muito belo. Ouvia o testemunho dos meus irmãos, ouvia como se daria a vivência do celibato, né? Mas se levantava um grande questionamento dentro de mim nesse retiro, que era assim: meu Deus, mas como é que eu, na minha vida, vou viver, vou encontrar a forma de ser celibatário? Como é que eu sei que na minha vida eu sou celibatário? Isso é muito bonito, é muito belo, assim como eu encontro outras coisas, mas como é que eu vou ver na minha vida que isso é o celibato? E Deus, em uma adoração, ele falava assim: está na sua história, está na sua história. E voltei para casa, partilhei com a minha formadora comunitária e senti o desejo de dar continuidade a este processo, porque era uma atração diferente que eu percebia dentro de mim diante desse estado de vida, né? Mas eu também tinha um desejo de ter uma família, de ter filhos. E diante desse tempo de discernimento, em 2017, eu fui trilhando um caminho de escuta, de diálogo com Deus, né? E nesse movimento de escuta e de diálogo com Deus, Deus foi me fazendo perceber que desde a minha experiência com Ele, tudo foi sendo transformado no sentido das minhas escolhas. As minhas escolhas foram sempre em uma vontade, em um olhar único para Ele, né? Era como aquela passagem do tesouro encontrado, a pérola preciosa, da pérola que encontramos e que tudo deixamos e que tudo renunciamos para poder possuir essa pérola, né? E eu fui lembrando que na minha história, diante de todas as escolhas que eu ia fazer, sempre se levantava dentro de mim: mas e Deus? Mas e Cristo? Como é que vai? Como é que eu vou poder fazer isso? E sempre me colocava nessa posição, né? Então, o primeiro ponto que foi ficando forte para mim perceber na minha vida foram, desde a minha experiência com Deus, que a minha escolha sempre era Ele. Mesmo antes de eu entrar na comunidade, mesmo antes de eu saber que era comunidade de vida, de viver uma vida consagrada, dentro de mim já havia esse desejo de uma exclusividade a Deus,
de colocar sempre Deus como primazia, as coisas de Deus em primeiro lugar em tudo, né? A minha entrega total a este movimento de descobrir o que é que Deus queria, descobrir o que é que Deus quer e com tudo aquilo que eu possa fazer, eu fazer em vista disso, né? Nos meus relacionamentos, eu lembro que na época, desde que eu tive uma experiência com Deus, eu comecei a me envolver com uma pessoa e essa pessoa, eu estava muito bem, muito feliz, mas eu percebia que faltava algo neste relacionamento com essa pessoa. E aí eu cheguei em casa, chegou no final do ano, né? Eu disse assim: mãe, eu quero mudar de escola. E minha mãe falou assim: minha filha, mas por que você quer mudar de escola? E aí eu disse: é porque não está me fazendo bem. Tem algo nesta relação com essa pessoa que não está me fazendo bem, né? Está me afastando de Deus, parecia que estava me afastando do próprio Cristo, né? Das escolhas que eu não conseguia mais colocar todo o meu coração para as coisas da igreja, que na época eu estava servindo, né? Estava me ocupando demais, né? E aí eu pedi minha mãe para poder sair dessa escola e Deus foi me fazendo lembrar desses pequenos passos, dessas pequenas escolhas que eu fui fazendo para Ele, né? Que eu fui me entregando para Ele. E neste tempo de 2017, durante esses retiros pessoais que eu ia fazendo e que Deus foi me fazendo recordar que é através da minha vida que eu vou vivendo o celibato, que eu vou descobrindo a forma de amá-lo neste estado de vida, né? Eu lembro que eu vivia no serviço da evangelização, né? Então todos os dias na escola de evangelização, às 2 horas da tarde, a gente saía para poder evangelizar. E naquele movimento eu percebia que o Senhor me conduzia a um movimento de me fazer perceber que era com a minha vida, que era com o meu corpo, que eu iria transbordar aquilo que eu estava experimentando dele através da oração, né? Que é esse movimento de relação, que é uma resposta ao celibato, né? Eu dou aquilo que eu tenho para o outro, que é para o Cristo, o meu fim, a minha origem primeira, né? Então, eu lembro que eu saía todos os dias e às vezes o sol estava muito quente, né? E eu falava assim: meu Deus, eu não vou por esse caminho porque o sol está muito quente e eu vou por outro caminho, mas o meu coração, Deus sempre inquietava: não, vai para o mesmo caminho, não vai para esse mesmo trajeto. E às vezes eu não conseguia entender, não conseguia nem ver os frutos assim de primeiro, né? Mas no meu coração sentia aquela inquietação de ir, de prosseguir naquele mesmo caminho que aparentemente da evangelização não daria muitos frutos, né? De bater na casa das pessoas e ver que aparentemente não iria dar muitos frutos para ele, né? Mas Deus pedia para poder insistir e interceder. Então foi nesse movimento que eu fui me encontrando a forma que Deus estava me direcionando a amá-lo mais, a servi-lo mais para ele e que ia, através da minha vida, ia transbordando para o outro. E durante todo este caminho, eu lembro que quando as pessoas foram conversar comigo, já estava no final do tempo de eu morar na escola de evangelização, já ia sendo transferido para outro lugar, isso Deus já foi selando e me fazendo compreender mais, né? Deus dizia assim através de uma pessoa, né? Olha, tem uma pessoa que trabalha em um mercado, Beatriz, que me falou que sempre olha para você e fica inquieta. O que é que essa jovem sai todos os dias às 2 horas da tarde para poder fazer o que na rua? Que todos os dias ela sai, né? Aí essa pessoa que eu tinha evangelizado, né, disse: não, ela sai para poder evangelizar, para poder interceder pelas pessoas, para poder rezar pelas pessoas, né? Então, quando ela foi falando isso, eu fui percebendo: meu Deus, eu não tenho noção e nem dimensão dos frutos que o Senhor realiza através do meu agir, porque é para te amar e é para amar os outros também, né? Eu estava ali naquele movimento de serviço da evangelização, mas eu não sabia como é que se daria, com quem realmente eu iria falar, com quem que realmente eu iria
anunciar o amor dele, né? Mas ele pedia a mim esse movimento. E ali eu pude perceber, meu Deus, é um fruto da evangelização. Ali ele pôde ter uma experiência através da partilha da irmã e de se voltar mais para Deus, de saber que Deus o busca e de saber que Deus está ao encontro dele. Ali eu me realizei, fiquei muito feliz por saber, por perceber, né, e por ver que, meu Deus, as pessoas estão percebendo que nós estamos aqui, não eu, Beatriz, olhando só para mim, mas que existe um povo que Deus colocou ali para ele, para que ele possa ser encontrado, para que ele possa ser olhado por Deus de forma pessoal e de forma particular. E durante este caminho de discernimento, eu fui tocando nessa experiência com a minha vida, de saber que Deus, através do amor dele, através da minha relação na vida de oração que nós temos, eu bebo dessa experiência e transbordo no meu dia a dia, na evangelização, na intercessão, no meu olhar. E eu fui percebendo que desde o momento em que eu vou voltando os meus olhares, o meu olho e todo o meu ser para Deus, era impressionante, que nesse tempo parecia que tudo ia ficando mais nítido, né? Os meus olhos para o outro, as pupilas parecia que dilatavam, né? Eu comecei a perceber as necessidades dos outros, as necessidades até mesmo das pessoas que moram dentro da minha casa de forma muito simples, mas também muito particular, né? Até as pessoas foram partilhar comigo coisas. Beatriz, eu não sabia que você tinha percebido isso, assim, na minha vida, né? E muito obrigada, né? E eu, sem entender direito, e depois quando eu vou rezar, e eu fui percebendo, meu Deus, isso é um sinal de que o Senhor está alargando o meu olhar, está me fazendo realizar a maternidade espiritual, né? A atenção com os teus filhos, o cuidados com os teus filhos, né? E nisso Deus foi me realizando mais e mais. E chegou no final do tempo de fazer o retiro pessoal, eu lembro que foi se levantando dentro de mim um medo, entendam, né? O medo de acabar, em vez de amar a Cristo, eu ferir a Cristo mais do que ele já se encontra ferido, né? Com os meus pecados, com as minhas imaturidades, né? E aí eu disse assim, na minha oração, eu falei assim, meu Deus, eu sei e eu sinto que o Senhor me chama a esta via do celibato, eu sinto que é este o caminho que o Senhor me chama, mas eu percebo que não é tempo. Eu dizia para Jesus, eu acho que não é tempo de eu dar o meu sim ao celibato neste tempo, né? E eu lembro que eu saí dessa oração muito mal, muito inquieta, muito sofrida por ter dado, querendo ou não, esse passo diante dos meus medos, né? Diante daquilo que eu estava olhando, que eram os meus pecados, que eram as minhas fraquezas. E eu lembro que nessa mesma semana aconteceu um retiro na comunidade, e eu servindo neste retiro, começou a surgir dentro de mim, em momento da comunhão, um grande arrependimento, né? E foi justamente no momento da comunhão, no momento em que eu estava com meu esposo, no momento de intimidade, no momento de relação com ele. E a partir deste momento de relação com ele, eu fui tendo essa experiência de arrependimento, né? Meu Deus, eu não consigo, né? Deixar de te amar, mesmo olhando os meus pecados, mesmo percebendo que eu sou fraca, mesmo percebendo que eu sou pequena demais, mesmo percebendo as minhas misérias. Eu não, dentro de mim, Jesus, eu sendo bem sincera com ele na oração, tá doendo muito, eu não consigo. E eu lembro que eu pedia muito a intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus. E dentro de mim, nesse momento da ação de graças, eu lembro que vinha assim, pela intercessão de Santa Teresinha, eu creio, né, que eu só tinha aquele momento, só tinha aquele tempo para poder amar a Cristo, mesmo com os meus pecados, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo me percebendo a pior pessoa neste mundo, a pior pessoa nesta comunidade. Mas eu
percebi que Cristo me fazia entender de que eu tinha aquele tempo para poder amá-lo hoje, na forma a forma que eu tenho para amar hoje, né? E aí eu lembro que eu saí desse retiro apressadamente querendo chegar logo em casa para conversar com a minha formadora e para dizer: Fabiana, eu trilhei com você, com as minhas autoridades, na época era minha formadora, né? Eu desejo dar este passo de pedir para poder fazer os votos no celibato, mas não apoiada em mim, mas apoiada na graça, porque eu sei que eu não vou ser celibatária com as minhas forças, né? Mas com a graça que me sustenta, com a graça que me envolve, mas eu não posso negar o amor que há dentro de mim por Cristo, o amor que há dentro de mim pela igreja, o desejo que eu tenho de me consumir, de me entregar de forma particular a Cristo, né? Porque eu me sinto de forma particular olhada por Ele. E eu pedi pedi os meus votos, né, na comunidade, e a comunidade me acolheu com muita alegria. Eu fiz os meus primeiros votos no celibato em 2018, dia 8 de setembro, e eu tive uma experiência muito forte nesta missa, né? Foi uma manhã muito linda, e eu lembro que nesse dia tinha muitos jovens que estavam fazendo o retiro do Crisma, né? Eram jovens que eu nunca tinha visto, porque eu tinha acabado de chegar em uma nova missão, e eu lembro que os jovens também nunca tinham ouvido falar do celibato. Eram cerca, acho que de 40, 50 jovens nesta missa que estavam participando desse retiro, e junto com os meus irmãos de comunidade, né? E ali Deus me fazia compreender de que essa experiência que eu vou tendo com Ele, que vai transbordando para as pessoas, né? As pessoas vão sendo alcançadas, as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu também não conheço. Eu lembro também que ficou muito forte um olhar, eu vi uma delicadeza muito bela de Deus comigo neste dia. Foi que eu tinha um desejo, e tenho sempre esse desejo, né, da presença da minha família, mas por diversas realidades eles não puderam estar presentes neste dia, né? A gente sempre deseja que nos momentos mais importantes da nossa vida a nossa família esteja presente, fique conosco, né? E a minha família não teve como vir, e na hora da missa, no canto de entrada, né, eu disse para Jesus, eu falei assim: meu Deus, eu queria tanto que alguém da minha família estivesse aqui presente, né? E aí Deus colocou no meu coração: está presente, né? A sua mãe está aqui no céu intercedendo por você, presente neste dia. Então, para mim, aquilo eu me senti muito amada por Deus, né? Me senti muito honrada por Ele, né? Eu me senti muito cuidada de forma particular por Ele, né? Me fazendo que a minha mãe estivesse presente, né? Minha mãe no céu estivesse presente na missa dos meus votos no celibato, né? Meus primeiros votos no celibato. E diante dessas outras experiências que eu vou tendo, essa experiência de relação com Deus que vai para o outro, mas que o fim deste amor que eu entrego é para o próprio Deus, né? Que é para a glória dele. E assim eu me encontro de forma exercendo a minha maternidade, tocando na minha identidade como pessoa. Partilho com vocês também uma experiência que eu tive hoje na missa, e eu sinto que eu desejo partilhar esta experiência com vocês. O bispo, ele partilhava na homilia do evangelho de hoje de Pedro, a postura que Pedro teve, e ele falava muito sobre da nossa identidade, a nossa identidade pessoal, como nós podemos descobrir a nossa identidade pessoal. E ele colocou duas frases muito fortes no evangelho, né? Que é primeiro Pedro, que reconhece Jesus como Senhor. Tu és Jesus, tu és o Rei. E logo em seguida, Jesus diz para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aquilo encheu meu coração de uma grande gratidão por Cristo me fazer ter sempre essa experiência de reconhecer quem é Ele
e quem eu sou, né? Me colocando sempre nessa posição de saber que é nessa relação e é nessa intimidade que nós vamos descobrir quem nós somos, né? É saber reconhecer quem é o Senhor da sua vida e Ele vai lhe dizer quem tu és, o que Ele deseja para a tua vida. E é com isso que eu partilho com vocês esse meu breve testemunho do meu estado de vida, da minha vida celibatária. Shalom, Deus abençoe.